Evangelho, quarta-feira da segunda semana do tempo do Advento. Hoje, memória obrigatória de Santa Luzia, Virgem e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da segunda semana do tempo do Advento, hoje memória de Santa Luzia, Virgem e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o 11º capítulo do Evangelho de São Mateus, com esse belíssimo trecho do discurso do Senhor a seus discípulos. Jesus se apresenta como mestre e chama para junto de si para que possamos aprender. A autoridade desse mestre se revela na sua mansidão e humildade de coração. Ele também tem um jugo, também tem um peso, também tem um fardo. A compreensão já na tradição daquela época da lei e da observância das orientações farisaicas compunha um dever religioso muito pesado. Eram mais de 300 proposições de observância somadas aos mandamentos na tradição farisaica. Então, todo aquele que se propunha a seguir a vida religiosa, seguir a retidão do mandamento do Senhor, a perseverar na fé, trazia sobre si um peso, uma responsabilidade de corresponder a tão grandes exigências. O Senhor se apresenta como mestre e chama para si seus discípulos e diz para recebermos do seu jugo, do seu fardo, que é leve, do seu fardo, que é suave, para aprendermos com Ele, que é manso e humilde de coração. Nele encontraremos descanso para a nossa alma. Como nos diz a tradição dos profetas e dos salmos, a nossa alma descansa e repousa em Deus. O repouso necessário para a alma é a comunhão com Deus. Jesus se apresenta como o meio, como o caminho que nos leva ao Pai, que nos leva, de fato, ao repouso, o único caminho possível para a alma estar em comunhão com Deus. E exatamente 13 de dezembro nós celebramos a memória dessa mártir, Santa Luzia. Santa Luzia é originária da região de Siracusa, Sicília, a ilha que é parte do território italiano, está no pezinho lá da Itália, né? Na pontinha da bota, na frente da pontinha da bota, diante da Calábria. Conta a tradição que sua mãe, chamada Eutíquia, os nomes eram um pouco particulares naquela época, né? Ficou viúva e havia prometido sua filha como esposa. O esposalício naquela época era também ocasião de promoção social e de grandes alianças entre as famílias, né? Bom, acontece que antes das núpcias sua mãe adoece gravemente. Santa Cecília abraçou a fé cristã e tinha uma grande devoção pela Santa Mártir de Catânia, que vivera 50 anos antes dela. Catânia é uma outra cidade da mesma Sicília.
Santa Águeda. Então, Santa Luzia propõe à sua mãe de fazerem uma peregrinação. Então, estamos num período em que a perseguição aos cristãos ainda está acontecendo, por volta do 304, e uma peregrinação nesse período, a gente está falando de uma peregrinação escondida, né? Para visitar o lugar onde estava sepultado o corpo de Santa Águeda, que já era venerada como Marte. Obviamente era em um lugar reservado, escondido, na região de Catânia. Luzia empreende essa peregrinação com sua mãe, atravessando para o outro lado da ilha, e chegando junto ao túmulo de Santa Águeda e suplicando pela intercessão dela a graça da cura física, sua mãe é curada e volta para casa já sem a doença. Diante daquele episódio, sua mãe consente com a vontade de sua filha, que havia feito um propósito interior de se consagrar a Jesus, de se reservar para Cristo, por amor a Ele, de conservar sua virgindade por amor a Nosso Senhor. Entretanto, o casamento para a família tinha sua relevância, já existia uma promessa de esposalício, já existia um vultoso dote separado por aquele matrimônio. E esse episódio do adoecimento de sua mãe e da cura pela intercessão de Santa Águeda foi fundamental para que ela pudesse aceitar a decisão de sua filha. Mas, obviamente, aceitar uma decisão desse tipo expõe a filha a ser reconhecida como cristã. Mas vejam, o que acontece é que o casamento vem rejeitado. E naquele momento, então, o noivo, para quem estava prometido, isso foi considerado como uma grande humilhação, era considerado por ele como uma grande humilhação, porque afinal ele não foi recebido como pretendente, o que significa, até que você diga que a pessoa é cristã, mas naquele período com a perseguição, e explicar que se trata de um ato de consagração que hoje nós compreendemos com uma facilidade a mais, mas naquele momento não era desse jeito, significava simplesmente que você tinha sido rejeitado e provavelmente um outro ocuparia seu lugar. Quando então o dote do matrimônio vem distribuído aos pobres como um ato de caridade que Santa Luzia escolheu para si cumprir por amor a Jesus, ali ficou evidente que se tratava de uma decisão ligada à religião cristã. Olha que lindo, né? O gesto de caridade, não apenas o querer ser do Senhor, né? Porque isso poderia não ser publicamente anunciado como um voto privado, mas cumprir um ato de caridade desse nível, de amor com os pobres. Isso denunciou que, na verdade, a rejeição daquele casamento era porque aquela mulher tinha se tornado cristã. Como vingança, o seu noivo a denuncia ao procônsul como cristã. E ela vem perseguida e levada diante do juiz para que renuncie à sua fé cristã e ofereça o sacrifício aos deuses de Roma. Do contrário, seria ela morta, como era a pena naquele período. O procônsul então a ameaça de muitos modos e, sabendo do seu voto a Cristo Jesus, sua primeira intenção é levá-la ao prostíbulo, para que ela seja violada, para que ela seja abusada pelos frequentadores daquela casa e se contamine com a realidade daquela casa, daquele lugar, né, de prostituição. E no momento em que essa decisão é deliberada, os algozes não conseguem levantar o seu corpo. Ela se torna tão pesada que eles a amarram com 2 juntas de boi e não conseguem movê-la do lugar. Então, ali fica a primeira evidência de que estão diante de uma realidade extraordinária. Decidem por queimar o seu corpo, já que ela estava ali parada. Então a amarram e decidem queimar seu corpo, e as chamas não ferem a sua carne nem os seus vestidos.
Diante desse segundo episódio, conta-se que foram apresentadas outras tentativas de tortura contra ela, mas quanto mais provavam de aplicar algo, maior era a vergonha de seus agressores e, ao mesmo tempo, maior também era o testemunho do poder de Deus. Em algumas tradições conta-se a respeito do ferimento nos olhos que vem curados miraculosamente. Por isso, na iconografia aparece a imagem da bandeja com os olhos de Santa Luzia. Mas também não é de se ignorar que essa iconografia se cumpriu por conta do nome de Santa Luzia, que vem da palavra luz, que fala a respeito, para nós, né, não só a respeito da luz do sol, mas da luz da fé que ilumina a alma. Aquela que estava plena da luz de Cristo. Aquela que, em meio ao ódio, iluminou os que estavam à sua volta com o testemunho de sua fé. Santa Luzia é invocada para as doenças relacionadas aos olhos, é verdade, mas nós precisamos aprender a invocar o testemunho e a intercessão dessa santa mártir nos momentos difíceis da nossa vida, sobretudo na defesa da pureza do olhar, do pensar, do desejar as coisas de Deus. Quantas vezes vemos situações em que os gestos que Deus cumpre, que a piedade no agir das coisas de Deus vem desprezado e banalizado, né? Se a gente pensa agora a imagem do martírio de Santa Luzia. Quantos foram os sinais que eu estou dizendo para vocês, né? Extraordinários do poder de Deus em relação à maldade do coração daqueles que queriam a sua ruína. E eles não se freiam nem diante de sinais tão fortes como esse, né? Uma jovenzinha pequenina que não consegue ser movida nem por 2 juntas de boi. Ao mesmo tempo, ou seja, na continuidade, o fogo não lhe faz mal algum. Isso já seria o suficiente para alguém dizer estamos diante de algo divino. Mas, para aqueles que estavam ali, tudo isso foi desprezado e ignorado. Então, nos momentos em que nós vemos os sinais de Deus serem ignorados, serem desprezados, que o nosso coração sofre, que às vezes pode vir aquele ato de revolta, pelo outro não está vendo o que Deus está fazendo, às vezes pode nascer no teu coração até uma ponta de raiva contra aquela pessoa. Pede a intercessão de Santa Luzia, para que o seu coração não se esqueça que o teu Senhor é manso e humilde. Que o teu Senhor veio para ensinar o caminho da misericórdia e do perdão. Que o teu Senhor veio para salvar as almas e não para fazer perder o que está perdido. Ele é o bom pastor que veio trazer aquele que estava perdido para junto. Ele foi ao encontro, ele não deixou perdido. A outra pessoa que, diante de uma situação como essa, no exemplo que nós estamos dando, talvez não consiga ver e reconhecer os sinais de Deus, está perdido. E o que o Senhor faz por ela? Multiplica os sinais. Move aqueles que possam estar próximo e junto, para que então consiga ver. O Senhor persiste. Ele não abandona. O Senhor não multiplica as normas e as observâncias. Apresenta apenas uma: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse é o jugo. Esse é o mandamento, essa é a observância, é a regra de ouro da vida cristã. Peçamos a Santa Luzia a graça de poder vivermos esse mandamento do Senhor
E diante das situações mais obtusas, onde nossos irmãos e irmãs estão desprezando, repudiando, ignorando ou até mesmo perseguindo as evidências de Deus, que o nosso coração zele como lâmpada ardente, rezando pela conversão deles, agindo em reparação pelos seus pecados, a fim de que eles não se percam. Se eles estão nas trevas, seja você, meu irmão, lâmpada acesa, luz de Cristo, próximo do teu irmão, para que ele não aprofunde ainda mais, para que ele não se perca ainda mais nas profundezas das trevas. A luz de Cristo vai aos mais profundos das trevas. Nada é capaz de ofuscá-la. Se o teu irmão está perdido, seja luz de Cristo por ele. Assim, Santa Luzia foi luz pela sua escolha de permanecer unida a Cristo até nos maiores sofrimentos. Ela não se consagrou ao Senhor? Ao Senhor perseguido, ao Senhor flagelado, ao Senhor que vai ser martirizado, ao Senhor crucificado? Pois bem, assim, de prova em prova, ela foi levada pelos seus carrascos, de sofrimento em sofrimento, ela foi apresentada aos seus algozes, até o momento em que a espada lhe tirou a vida com um golpe sobre o pescoço. E ali, amando o seu Senhor e repetindo que a sua vida permanece nas mãos dele, ela entrega seu espírito nas mãos de Cristo, como Cristo entregou nas mãos do Pai. E o que parecia ser a vitória para os perversos se tornou, na verdade, e os perversos que pensavam que tinham finalmente apagado a luz, na verdade, foram derrotados, porque com a sua morte acendeu-se mais uma lâmpada que jamais se apagará na história. A lâmpada de um mártir. Uma das mártires mais recordadas na história do cristianismo, com um grande número de igrejas, dioceses, cidades dedicadas à memória de Santa Luzia, ela que tem o seu nome presente no cânon romano da primeira oração eucarística. Bom, aqueles que pensaram, finalmente conseguimos acabar com a vida dessa mulher, finalmente conseguimos apagar essa chama, se enganaram redondamente. Porque não. Ergueram mais um luzeiro que não se pode apagar na história. Assim é nosso Senhor, quando parece ser grande a maldade do inimigo, a ponto de cantar louvores por suprimir a vida de um justo, eis que o Senhor, soberano e triunfante, faz justiça sobre a vida daqueles que ama. E aí está a prova. No século, o testemunho de Cristo, amado por Luzia, ecoa e ecoará infinitamente. E a maldade que no momento de suas dores, para os espectadores poderia parecer muito maior, não é nem um grão de areia perto do oceano ou perto da grandeza do que foi o seu testemunho e o testemunho de Cristo em sua vida. Muito bem. Aí está, mais uma vez, um testemunho de um mártir que nos ajuda a suportar e a enfrentar as dores, as dificuldades e as exigências que nos tocam no nosso cotidiano. Vale sim a pena seguir esse mestre
manso e humilde, e aprender dele, que tem um jugo leve e suave. Lembrem-se de Santa Luzia e peçam essa graça a ela hoje. Me ajuda, ó Santa Luzia, a seguir com a mesma intimidade da alma com a qual a senhora seguiu Jesus. Ajuda-me a ter o vigor interior, minha irmã, como tivestes diante dos sofrimentos, para que eu possa permanecer amando o nosso bom Jesus até o fim e tudo de minha vida entregando por amor a Ele. Intercede por mim, minha irmã, para que o meu coração possa permanecer como lâmpada ardente a iluminar com o testemunho e a escolha de Cristo o mundo à minha volta, sendo pelos meus irmãos um sinal da sua presença, mas sobretudo uma luz de restauração e de reparação diante de todo mal que possa acontecer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Luzia, Virgem Mártir, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.